Olá pessoal, namastê a todos, muita paz, muita luz. É com grande prazer que nós estamos aqui hoje. O tema que nós escolhemos hoje é os mestres ascensionados entre nós. Vamos entender o conceito de ascensionado e vamos tentar entender como é que esses seres operam em nossas vidas, como é que essas forças superiores trabalham, constantemente para a harmonia e o equilíbrio de nosso planeta, de nosso projeto Terra. Então, vamos entender isso daí, tá ok? Então, vamos lá. Acompanhe comigo aqui na lousa. A primeira coisa que nós vamos tentar compreender nesse processo é o nosso famoso modelo do projeto Terra, onde nós temos as pessoas encarnadas na superfície da Terra e as outras superfícies físicas de nosso planeta Terra, contendo os seres espirituais, os planos que nós chamamos os planos superiores, ok? Então, como sempre, nós chamamos a superfície da Terra, nós, os espíritos que estão nas mais profundas trevas, E então, nós chamamos a superfície da Terra de umbral. O primeiro nível superior acima da Terra, nós chamamos de penumbral. É o termo usado no esoterismo, no espiritismo, porque os espíritos estão acordando das trevas da superfície do planeta Terra. É a história do nosso lar, é a história do próprio André Luiz, aquele espírito que passou tempo no umbral, depois foi resgatado e começa a acordar então para a luz, para a sua verdadeira experiência nesse planeta Terra e entender toda a sua jornada neste mundo. Já neste outro plano são os espíritos que acordaram no nosso lar, acordaram nessa dimensão, têm um nível de consciência espiritual, então eles podem habitar esses planos aqui, porém ainda estão presos a processos reencarnatórios. Eles estão descendo nessa superfície e reencarnando ainda. Até então atingir este outro plano que nós vamos chamar os ascensionados. Ok? O que seria um espírito ascensionado? Um espírito ascensionado no projeto Terra seria aquele espírito que há tempos atrás, às vezes até muitos anos, muitos séculos atrás, chegou em nosso projeto Terra, em uma ordem espiritual, tá? E esse espírito, passou por várias reencarnações na superfície da Terra, ok? Descia, retornava, num processo de descida, vivenciava e morria. E ele passou esse processo, essa roda de Sansara que nós dizemos, a famosa roda de Sansara, o ciclo de nascimento e morte, no projeto Terra, podendo atingir 10, 15 encarnações, dependendo do espírito, até 20 encarnações, mas é muito para uma entidade espiritual fazer 20 encarnações aqui no projeto Terra, não há espaço, não há tempo para isso. Entendeu? Então tire da cabeça essa história que você está aqui há 20 mil anos atrás, é tudo bobagem, tá? Os espíritos, como eu já disse para você, 87% das almas hoje encarnadas na Terra está na primeira encarnação na Terra. Ok? Então, quando esse espírito passa pelo se liberta da roda de Sansara, nós chamamos isso no Oriente, da roda de Sansara, que é o ciclo de nascimento e morte, onde o espírito encarna em várias situações, experimentando todas as situações que o planeta Terra pode lhe fornecer. Ele pode encarnar como rei, e ele pode encarnar do outro lado da roda como um súdito, como uma criatura bem submissa a todos os sistemas. E em outros ângulos da roda, onde ele vai viver todo o nível de experiência que o planeta Terra pode fornecer. Até então, que o seu conselho kármico, o seu conselho espiritual, aquele indivíduo, aqueles mestres que preparam a sua reencarnação, decide que não é mais necessário que esse espírito desça ao mundo Terra e que toda a experiência já foi vivida e que ele está pronto para um processo de libertação da condição de reencarnar em planos densos da matéria, inclusive pelo universo todo, não precisa nem em outros mundos voltar mais a descer. Tá? Então,
É claro que esse espírito já vai, nas últimas encarnações, ele já está no plano da luz. Entendeu? Vamos supor que a última descida dele, ele estava na luz e desceu para a última experiência na matéria. Então esse espírito, quando desce, ele já vai ser um grande professor, um grande instrutor da humanidade, vai ser um grande filósofo, vai ser um grande músico, um grande artista. Geralmente é uma pessoa de muita luz para o planeta. Então esse indivíduo, ele está na sua última jornada no plano denso da matéria. É um indivíduo que vibra amor, vibra luz e vibra sabedoria para a humanidade. Ok? É a sua última missão na matéria. Ele não acumula mais karma, ele não gera karma. Muito pelo contrário, a sua vida é uma vida de plantar dharma em grande escala para toda a civilização. Então, você pode ver o caso de Yogananda, o caso de grandes mestres que passaram por aqui e deixaram uma contribuição espiritual fantástica para o processo evolutivo de nossa humanidade. Então essas almas, elas, ao retornarem ao plano espiritual, ela ganha então, né, a dádiva de poder habitar os planos superiores dos ascensionados. Então os ascensionados, para estar nessa dimensão, prestem atenção, é muito importante que vocês entendam isso. O espírito precisa dar a segunda morte. Para sair do plano da luz e chegar ao plano dos ascensionados, o nível de densidade quântica é muito baixo. Certo? A matéria é muito sutil. E o corpo astral, que é operado tanto no umbral, tanto no penumbral, quanto no plano da luz, esse corpo é muito denso para habitar os planos superiores. Então ele precisa dar a segunda morte. Então esse espírito ganha então o processo de ascensão. Ascensão significa abandonar definitivamente o corpo astral denso e então estar habitando este e poder acessar até a última superfície do projeto Terra, onde estão os espíritos do comando do projeto planetário Terra. Ok? Então esse espírito ascensionado, quando ele chega nesta etapa evolutiva, ele se desprende, isso é muito importante que vocês entendam, ele se desprende de projetos planetários densos. No nosso planeta Terra, né, nós tivemos ao longo de toda a nossa civilização, centenas de milhares de seres ascensionados. No entanto, quando a gente lê alguns livros na teosofia e tudo mais, você só vê lá os 10, 12 espíritos citados como ascensionados, como mestres ascensos. Claro que isso não é verdade. Nós temos Tibete, Índia, tivemos tantos mestres nas montanhas, aqueles indivíduos que nunca ninguém soube o nome, nunca apareceu na Rede Globo, nunca são indivíduos totalmente ascensionados, que ascensionaram no projeto, e que não foram nenhum indivíduo conhecido, famoso aqui em nossa história terrestre. No entanto, são espíritos que conquistaram graus de ascensionamento muito elevados. Então, nós temos centenas de milhares de espíritos ascensionados. Muito bem, o que faz um ascensionado depois dessa etapa? Muita coisa. A primeira coisa que vocês têm que entender de um espírito ascensionado é o seguinte. Primeiro, ele se liberta, ele está liberto do projeto Terra. Um espírito liberto do projeto Terra, ele não segue mais as regras kármicas impostas para quem está nesses 3 primeiros planos. Ele não está mais dentro da lei do karma. Ele agora está liberto desse projeto kármico terrestre. Então ele está na luz, ele está na ascensão. Então aqui, se ele está liberto, ele pode partir. 2. Ele pode partir do projeto Terra. Ele pode buscar outros horizontes na galáxia, ou em outra galáxia, e só habitando essas dimensões. Ele não vai nunca mais voltar em outros planetas densos da matéria, não vai.
Então ele vai ficar operando nessa classe de seres que agora ele vai explorar os bilhões de estrelas, bilhões de galáxias que tem no universo, ele vai operar com raças extraterrestres, ele vai fazer parte de uma elite espiritual então ele não está mais preso à Terra. Porque tem gente que acha que um ascensionário está aqui há 2000 anos, preso, sem sair daqui. Isso é bobagem. Né? Então qual é o motivo de ascensionar e continuar preso na Terra? Muito pelo contrário, ele faz parte de uma elite de seres que navegam pelas estrelas com alta tecnologia. Porque aqui, neste plano aqui, e neste plano aqui, nós temos uma coisa chamada intercâmbio interestelar. Então nós temos um intercâmbio interestelar. Sabe? Por exemplo, eu posso citar, se você, por exemplo, vamos falar, um Jesus, o mestre ascensionado. Muitas vezes você vai procurar Jesus não está na Terra. As pessoas acham que Jesus fica 24 horas plantado e plantão lá no astral Terra. De jeito nenhum. Às vezes Jesus passa 2, 3 anos fora do planeta Terra. Ele vai embora daqui, deixa, né? Tá todo mundo trabalhando, tem toda uma hora, está tudo funcionando. Ele vai operar em outros mundos. Ele vai lá na galáxia, vai em outras galáxias. Ele está liberto. Ele não é um indivíduo preso. E, claro, quando é necessário, ele volta de novo nas suas naves espaciais sofisticadas e vai ver o que está acontecendo na Terra, vai ver todo o projeto Terra. Porque agora esses indivíduos, eles se tornaram seres cósmicos, seres que operam em vários mundos, com vários projetos planetários para coordenar a experiência. Porque você tem que entender que esses caras vão coordenar a chegada, né? Vocês têm que entender que, se você pegar os mestres ascensos há 200, 300 anos atrás, 400 anos atrás, vocês têm que entender que eles ajudaram a coordenar a chegada de 4 bilhões de almas na Terra nesses últimos 100 anos. Nos últimos 50 anos chegou 4 bilhões de almas na Terra pela primeira vez. O dobro de toda a civilização que teve aqui. Então isso é um projeto muito grandioso. Esses seres vão lá, conversam com as almas, preparam a vinda deles. Esses seres são os grandes coordenadores de uma intersecção estelar. Hoje, a partir do 3º milênio, vocês não podem fixar-se no planeta Terra nunca mais. A mente de vocês não pode estagnar no nosso planeta. Você tem que ter uma mente estelar, uma mente cósmica. Você tem que entender que essas forças superiores estão conectadas com o universo. Não existe só a Terra. Existem bilhões de projetos planetários na galáxia semelhantes ao nosso planeta Terra que está acontecendo neste momento. Então, a intersecção desses projetos, a troca de espíritos, transmigrações de lá para cá é muito intensa. Então tem muitas almas, muitas inteligências coordenando esses projetos interestelares, essas intersecções interestelares. Você não pode mais pensar em mestres ascensionados estagnados no planeta Terra eternamente. Isso é uma visão muito primitiva, muito infantil. Da mesma forma que você não pode pensar em Jesus estagnado e preso ao planeta Terra eternamente. Né? Então a elite dos ascensionados é muito grande. Vou dar uma dica também, uma coisa muito importante. Nesta dimensão aqui, o conceito de ascensionado é espíritos libertos, ok? Só que a população desse plano aqui, ela é muito grande. Ela é muito grande. E não daria para suportar todos os ascensionados da Terra. Então nós temos aqui, operando, milhões de almas que são ascensionados em outros mundos, que nunca viveram na Terra. Se eles nunca viveram na Terra, o que eles são? Extraterrestres. São seres ascensionados em outros projetos planetários que habitam agora a dimensão dos ascensionados. Então, nós temos aqui uma intersecção interestelar, né, neste plano aqui, de raças ascensionadas, de seres ascensionados, de toda a galáxia, que transitam por aqui. Da mesma forma que os nossos ascensionados na Terra também transitam por outros projetos, por outros planos na galáxia, em outros mundos.
Mas sempre nessas dimensões superiores, ok? Então, esse é o primeira visão mais avançada, mais cósmica que vocês têm que ter de seres ascensionados. Vocês não podem mais viver com a mente só na Terra. Nós temos um conhecimento cósmico, nós temos um conhecimento de galáxia, nós temos um conhecimento de bilhões de estrelas, bilhões de galáxias. Nós temos que ampliar os nossos horizontes a partir de então, espiritualmente falando. Tá? Porque, tem que conectar, vocês têm que conectar ciência com espiritualidade. Se vocês não fizerem isso, vocês vão ficar 2.000 anos atrás discutindo aquelas teses de 2.000 anos atrás. Certo? Isso não funciona. Tá? Vocês não vão entender ET, vocês não vão entender seres ascensionados, não vão entender nada. Nem o papel de Jesus, nem o papel de todos os ascensionados. Então, vocês têm que entender que Jesus é um ascensionado no meio de milhões que operam nessa dimensão. Então agora há uma intersecção, porque Jesus é um cara que veio de fora também. Viveu uma experiência, fez o trabalho na sua ordem naquela época, eu já fiz uma palestra sobre isso, gratuita. E agora vocês têm que entender que outras as forças. Então nós tivemos ascensionados, né, São Germain, Mestre Lanto, Kuan Yin, todos esses que são citados, né, pela teosofia, pela fraternidade branca, os mestres ascensos na Índia, mestres ascensos em outros lugares, né, como de Saint Germain, na França, e assim por diante, grandes seres que passaram pela história da humanidade. Só que se você somar todos os ascensionados que a fraternidade branca cita, não dá mais que 30. Você está entendendo? E é óbvio que tem milhões de ascensionados naquele nível lá. Quantos e quantos indianos, aqueles mestres que vieram nas montanhas, isolados, no Tibete, no Himalaia, não ascensionaram? E nunca ninguém soube o nome deles. Uma das coisas mais engraçadas da minha mediunidade, por exemplo, eu não canalizo Saint Germain, não canalizo o Mestre Lanto, não canalizo nenhum grande mestre da Fraternidade Branca, né? Humildemente, eu só canalizo ilustres desconhecidos. Os mestres que têm contato comigo são chineses, ascensionados no Oriente, ascensionados na Índia, pessoas que vocês nunca viram falar o seu nome. Né? Eu tenho orgulho disso, porque eu não preciso, a minha mediunidade não precisa se assentar em nomes famosos para eu realizar o meu trabalho. Eu realizo o meu trabalho em cima daquilo que o Laércio vivencia como homem, como ser humano. Né? E os extraterrestres que eu canalizo também, todo mundo desconhece. E outra, os extraterrestres que eu mais conecto com eles são os Greys, ou seja, são as pessoas mais temem, mais morrem de medo. A ufologia aí fica louca quando eu falo dos Greys, são seres do mal. Então veja bem, nesse ponto eu estou zero à esquerda, né? Ou seja, eu sou, vamos por assim, um indivíduo estranho junto à comunidade mediúnica, porque eu canalizo seres que ninguém conhece, e sou amiguinho dos Greys, que é onde a comunidade mais teme, porque acha que são seres do mal, né? ETs do mal, não confederado, aquela coisa toda que inventaram aqui na Terra. Bom, então, quando vocês entenderem que quando os espíritos chegam nessa dimensão, se há uma comunidade estelar, aqui não há guerra, ninguém está guerreando nas estrelas, são ascensionados. Espíritos ascensionados estão conectados com a luz maior, estão conectados com a lei do amor. Aqui existe uma única lei que funciona, é a lei do amor. Mas do amor universal. Porque se você não estiver nessa lei do se você não atingir a lei do amor universal, você não sai daqui, ó. Você não sai das trevas dos mundos densos. Essa é uma regra funcional para ascender. Ascender significa conectar com a lei universal, a lei do amor. Então por isso que não vai haver guerra nas estrelas, não vai haver confederado, não confederado, ET do mal, ET do bem e tal. Vocês podem riscar isso da cabeça de vocês. Eu sei que muita gente briga comigo porque eu falo que não existe ET do mal. E 90% das pessoas que me assistem batem na tecla que tem que ter ET do mal, porque tem que ter, porque existe, porque o Zé da Cunha falou, o X não sei do que falou. Bom, eu estou colocando a minha experiência para vocês. Eu nunca imponho uma verdade para ninguém, eu compartilho a minha experiência. Claro que cada um de vocês, de acordo com o seu grau de vivência, com o seu grau de espiritualidade, vai decidir que verdade vocês querem assumir para a vida de vocês. Isso é ponto facultativo no meu trabalho, tá? Meu trabalho não é impor verdades para vocês e dizer, você tem que acreditar em mim.
Eu sempre falo, vocês não devem acreditar em mim. Vocês não devem acreditar em sensitivo nenhum. Vocês devem acreditar naquilo que você experiência como verdade, como você vivencia ela. Senão tudo não vai passar de uma teoria na sua cabeça. Sempre uma teoria. Então, muito bem, com essa visão mais avançada, nós podemos agora começar a analisar, começar a entender o que esses seres dessa universalidade têm a ver ou influencia a ação no plano denso da matéria. Então, em terceiro lugar, a ação dos ascensionados no plano denso da matéria. Vamos ver como é que isso funciona. Muito bem. Tudo que for acontecer na superfície do planeta Terra, para a civilização encarnada, tem que ser decidido aqui. São essas forças da luz, são essas forças superiores que comandam o projeto Terra, são eles que decidem o que vai acontecer aqui. Essa história de conclaves estelares, essa história de 2019, essa história da data limite do Chico Xavier, todas essas discussões são realizadas aqui, com a participação dos ascensionados da Terra e os ascensionados estelares, as comunidades estelares que têm que decidir, porque quando há uma transição no projeto Terra, quando há uma mudança, isso vai afetar muitos mundos pela galáxia. Porque essas almas que estão vivenciando hoje uma experiência na Terra, elas são transladadas de mundos distantes para cá. Elas têm uma relação com projetos planetários de outros mundos. Elas saíram de outros mundos e vieram para cá. E essas decisões, a decisão de chegar a 4 bilhões de almas, nos últimos 50 anos, depois dessa história que o Chico Xavier fala do conclave estelar de 69, chegou 4 bilhões de almas. Alguém teve que transportar essas almas, alguém teve que tomar essa decisão, alguém teve que reestruturar todo o projeto Terra para receber esse número de almas para vivenciar uma primeira encarnação na superfície desse planeta. Isso é um projeto muito grandioso. E quem toma essas decisões só pode ser quem está na luz, porque quem está nas trevas, quem está no penumbral, nem sabe o que está acontecendo. Ele nem sabe o que ele está fazendo ali, como é que ele pode tomar decisões. Você está entendendo? Então as pessoas que começam a estar na luz, neste plano, então elas começam a vislumbrar o que acontece lá. Elas são levadas constantemente a esse plano para ver o que está acontecendo lá. E esses seres sempre descem como instrutores, não só aqui, mas no penumbral também. Quando você vai no nosso lar, quando você vai para Shambhala no Oriente, por exemplo, que faz parte do penumbral, nessas cidades tem muitas conferências, tem muitas palestras, tem muitos cursos. E quem dão essas aulas? Quem dão essas palestras? Esses seres que descem dessas dimensões aqui, ó, para vir instruir toda uma comunidade de espíritos que estão em níveis mais densos. Então, dessa forma, esses planos ascensionados estão influenciando e orientando e construindo e preparando uma ascensão dos planos inferiores. Veja o meu caso. O meu caso, eu tenho um grupo de espíritos de linha oriental, de linhas chinesas, que desce dessas dimensões ascensionadas e vem me instruir. Ou seja, eles desceram até aqui, ó, onde eu estou. Na mais densidade do planeta. Eu sou a prova viva disso. Quem acompanha o meu trabalho, há mais de 40 anos que eu faço isso. Que eu tenho reuniões espirituais, que eu canalizo, eu tenho um livro aí na internet, né, no nosso site, de mensagens espirituais canalizadas por mim. E desses mestres, desses seres que há muitos anos fazem esse trabalho de orientação nosso. E eu tive o privilégio de receber a orientação desses mestres do Oriente. Tá? Então, por isso que a nossa escola se chama Caminho da Luz. Porque a intenção é levar o indivíduo para a consciência, para a luz da consciência espiritual. Né? E eu não poderia fazer isso sem essa orientação do alto,
sem essa intervenção dos planos superiores na minha vida, para que eu pudesse transformar toda a minha vida, dedicar toda a minha vida, dedicar todo o meu trabalho a fazer isso que eu faço hoje. E a procurar trazer informações que os livros espíritas não conseguem trazer, não têm canalizado até hoje. Que a maior parte dos livros espíritas, com todo o respeito que eu tenho pelos livros espíritas, que foi um trabalho fantástico feito por todos os grandes médiuns do Brasil, que começaram a trazer informação do que acontecia aqui, e até informação de o que acontecia nesse plano, mas jamais eles traziam informação do que acontecia nesses planos superiores. Tudo era um grande mistério nesses planos. E agora a gente está recebendo informações, nós estamos recebendo, né, de como tudo funciona, como tudo opera, como todos esses grandes mestres podem abrir essas portas para nós, para que nós possamos entrar na luz e conhecer toda essa ordem evolutiva que está nesse mundo. Então vocês vão ver que é um mundo altamente organizado, tudo é altamente organizado. Quando você vê o nosso planeta Terra, que parece uma desgraça, tudo é violência no Rio, é violência na Síria, e aquela coisa toda que vocês não conseguem explicar e vocês acham que não há ordem, muito pelo contrário. A lei do karma está funcionando perfeitamente e todo ser humano que plantou lá atrás, hoje está colhendo aquilo que plantou. Pode parecer para a gente a mais profunda carnificina nesse planeta, mas você vê a Segunda Guerra Mundial, se você vê a Primeira Guerra Mundial, se você vê as grandes invasões, como a gente fala assim, mongol no mundo inteiro, você vai ver as atrocidades que o ser humano fez lá. Você sabe uma das coisas que pouca gente sabe na história, Thalita? Que o Taj Mahal, por exemplo, na Índia, né, construído pelo Shah Jahan, né, ele não era hindu. E aquele templo não tem nada a ver com a Índia, que ele não é hindu. Não, aquele templo é muçulmano e é mongol. Porque naquela época a Mongólia invadiu o mundo inteiro praticamente. Os mongóis, não o mundo inteiro porque não veio nas Américas. Mas o maior império no mundo até hoje foram os mongóis. Você é descendente de Khan, do Kanato e tudo mais, entendeu? E toda aquela região, toda a Índia, ela foi conquistada pelos mongóis. E os mongóis eram muçulmanos, não eram indianos. Até eles eram mongóis, não eram indianos. Até, né? E o Taj Mahal, você vê que é um templo totalmente muçulmano. As inscrições não é hindu, não tem, você vai lá no, não é, as inscrições do Taj Mahal é tudo muçulmano. Vocês estão me entendendo? E o rei era mongol. Pouca gente sabe dessa informação, é uma questão histórica só, né? E toda a arquitetura que tem ali é uma arquitetura mongol, certo? E com base muçulmana, tá? Porque o Shah Jahan era um rei muçulmano, não era um rei hindu. Então são pequenas informações aí históricas. Mas por você ver quanta carnificina, quanto massacre essa humanidade teve. É só você assistir lá o seriado no Netflix, o Marco Polo, você vai ver que os mongóis eram gente boa pra caramba. Onde eles entravam, eles massacravam tudo, matavam tudo, torturavam, faziam uma carnificina só. E vocês vão ter que entender que ao longo da história são essas almas que estão reencarnando e estão resgatando seus karmas que não foram resgatados durante toda essa jornada evolutiva na Terra. Às vezes você olha crianças no Oriente Médio, você aquelas bombas caindo. O plano cósmico não faz nada que não esteja dentro da lei. Nada acontece se as almas que estão vivenciando essa experiência nesse plano dentro da matéria não tenham plantado lá atrás algo semelhante na sua jornada evolutiva pela Terra. Nós temos que entender que é uma grande ordem. Aos olhos primitivos do ser humano que está nas trevas, ele não consegue entender o que está acontecendo. Ele acha que é uma grande desordem cósmica, ele acha, né, que algo tem que ser feito, temos que ir lá intervir, temos que ir lá tirar o predador de lá, que é o governo, porque a gente apoia essa carnificina toda e não para isso ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Ok? Então, na verdade, tudo é uma grande ordem. Se está acontecendo porque as almas encarnadas nesse mundo merecem esse tipo de experiência densa, às vezes sofrida, mas tem a ver com algo que foi plantado lá atrás. Ok? Eu não quero justificar a carnificina, não é isso. Apenas compreender o porquê ela acontece dessa forma. Ok? Muito bem, então, nós precisamos compreender profundamente
que essas forças, elas atuam muito intensamente em todas essas dimensões aqui. Ela cria a grande ordem. Todos os espíritos têm que obedecer essa ordem maior. É uma lei, é uma regra, é uma hierarquia isso aqui. Não existe bagunça. Quando o cara morre, ele não faz o que ele quer. O espírito não fica bagunçando, fazendo o que ele quer. Por isso, vocês podem esquecer essa história de força negra, mago negro, essas coisas depois dos mortos. Isso não existe, é tudo fantasia. Porque na hora que esses caras caem na lei aqui, o comando fica patrulhando o tempo todo. Quem sai fora da regra, os nego pega pro pescoço. Não tem essa história de um puta magro negro aqui fazendo mal, ferrando a vida de todo mundo, e o plano astral cruzado, os braços lá deixando. Não, no plano astral as regras são outras. O cara começou a fazer besteira, né? Pega ele pro pescoço e coloca ele no lugar certo lá. Entendeu? Eu sei disso, porque isso acontece o tempo todo. Você vai num centro espírita, é muito comum, vocês que frequentam o centro espírita, você tem um espírito encosto numa casa, um espírito perbuano, vai a equipe lá e pega ele pros colarinhos e leva embora. Vocês estão sabendo disso o tempo todo, não preciso eu ficar falando isso. Agora, o magro negro então pode fazer merda que ninguém liga. Agora, o espírito comum, coitado, pega. É óbvio que essa história de magro negro ele não tem poder. Espírito não tem poder do outro lado. Ou entra na regra, ou entra na lei, ou os negros pegam ele e levam no lugar certo onde ele tem que estar. Quem assistiu a novela Viagem, ou leu o livro, né, da Zíbia Gasparetto sobre a viagem, vocês vão entender. Lá tinha o famoso assassino que morreu, que era o Alexandre. Vocês vão entender que ele era um espírito super controlado pelo plano astral. Ele era altamente... Os caras deixavam ele vir aqui, ele vinha na sessão espírita, né? Conversava, mas os guias estavam do lado lá, os patrulhadores estavam do lado. Na hora que ele saía fora da linha, ele pegava e levava ele lá para a cidade astral, para uma ala astral que ele não gostava de ficar. Ele ficava lá emburrado, ficava lá, e como terapia, os caras traziam ele para esse mundo de novo, deixavam ele andar no meio. Mas a hora que ele saía fora da linha, o comando espiritual pegava ele, retirava ele e levava ele aonde ele tinha que ficar. Existe uma ordem. Senão, qual o sentido de existir fraternidade branca, né, ascensionado? Os caras estão fazendo o que lá em cima? Né? Então, todo projeto Terra, por isso que é um projeto. O projeto é algo altamente organizado. Tá? E para organizar, né, 7,5 bilhões de almas encarnadas na Terra não é simples. Porque vocês têm que entender que no plano astral Terra nós temos bilhões de almas também mortas. Então o projeto Terra não é só 7,5 bilhões encarnados, você tem mais 7 bilhões desencarnadas. Então a quantidade de almas que precisa ser patrulhada, controlada, operada, ensinada é muito grande. Vocês não vão achar que meia dúzia de ascensionados resolve o problema, né? Você tem que ter milhões de ascensionados trabalhando para cuidar disso aí. E outra, nós vamos apagar a cara de ascensionado com os seres angelicais, como anjo, aquela coisa toda, né? Você vai ter Grey ascensionado, você vai ter reptiliano ascensionado, você vai ter formas as mais avançadas e diferentes daquilo que você imagina com os seres ascensionados e seres da luz superior. Vocês vão ter que apagar da cabeça de vocês essa coisa de que espírito do bem é loiro, bonito de olho azul. Isso é a maior bobagem que vocês cometem. E quando vem uma forma diferente, uma forma estranha, uma forma esquisita, vocês já pintam ele com o símbolo do mal. Isso é primitivismo, isso é uma visão espiritual completamente primitiva, onde vocês classificam pela forma, pela imagem que não agrada a vocês. Quando uma imagem não agrada a vocês, vocês acham que são seres ruins, seres do mal. Tem que vir aquele ser lindo, loiro azul, bonito, aí se ajoelha na frente dele, é o anjo, não sei o quê, né? Esquece isso, pode esquecer. Vocês vão dar com o burro na água quando começar a contatar seres de ordem superior, vocês vão ficar perdidos com essas percepções primitivas. Né? Então, nesse plano, nesse aspecto, nós já criamos a ideia de que os ascensionados que operam na Terra hoje são ascensionados no projeto Terra e ascensionados pela galáxia como um todo. Ok? Agora, Pablo, se você quiser mandar perguntas, vamos conversando com as pessoas.
Boa noite a todos. Professor, a primeira pergunta é se a humanidade está a caminho para a Era da Luz. Quando essa era chegar, não será possível que os novos humanos viajem pelo espaço sideral, mesmo encarnados? Não entendi. Eu não entendi a pergunta. A pergunta é se os Se a seres gente chegar na humanos, Era da após Luz. a entrada da Era da Luz, Certo. os seres humanos eles vão poder viajar pelo espaço, mesmo encarnados. Ah, com certeza. Com certeza. Quando a humanidade chegar na Era da Luz, presta atenção no que vai acontecer. O que significa Era da Luz? Era da Luz significa que esse véu de Maia, essa cegueira que a humanidade carrega nessa testa aqui, que é ter a terceira visão apagada, ela vai abrir. Você vai estar falando e conversando com espíritos o tempo todo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Todas as noites, quando você sair do teu corpo, essa saída vai ser perfeitamente lúcida e consciente. Então, você vai fazer uma projeção astral consciente. Com essa projeção astral consciente, você vai se deslocar para outros planetas, para outras estrelas. Porque na Era da Luz os espíritos começam a se libertar da lei do karma. Porque Era da Luz é pré-ascensionamento. Certo? Era da Luz é a última experiência que um espírito vivencia na matéria. A última. Depois ele acorda, ele percebe que não há a mínima necessidade de existir na matéria. E quando você acorda para a sua verdadeira realidade espiritual, que você é um espírito e esse corpo é uma capa que só atrapalha porque ele é muito denso, para que levar esse corpo para as estrelas, cara? Você quer largar essa traia aqui no planeta Terra? Você não quer botar esse corpo numa nave e levar ele em Marte? É um puta saco, né? A gravidade de Marte, a atmosfera não combina. O corpo espiritual não tem esse problema, não. O corpo espiritual, a tecnologia já existe lá no astral, só emprestar, você sai, vai em uma nave mais sofisticada, vai lá para Marte, desce, dá uma voltinha lá, vê o que tem, vai para outros projetos planetários na galáxia. Não esquece, você tem que esquecer este corpo decadente nosso. Esse corpo nosso, ele tem que ser abandonado. Presta atenção, este corpo tem que ser abandonado. Você não tem que estar apegado a ele. A Era da Luz, ela vem exatamente para você desapegar-se desse corpo. É a primeira coisa importante que você vai entender. Que o seu espírito é a sua essência verdadeira e com ela que você vai viajar pelas estrelas com mais facilidade e mais consciência. Esquece esse corpo, tá? Esse corpo é um corpo kármico. É um corpo que não vai te levar pela galáxia, não. Ele foi projetado para ficar aqui. Ele foi projetado para viver nessa superfície. Esse corpo, ele não foi projetado para viajar para as estrelas. Vocês têm que, por isso que eu sempre falo aqui, que os filmes de ficção científica, Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, Capitão Kirk, Spock, tudo isso não vai existir. Não existe isso lá nas estrelas. As naves estelares que transportam, só transportam espíritos, só transportam gente morta. Não tem naves físicas navegando nas estrelas, carregando corpos físicos de pessoas, de planetas. Não existe. E quando a humanidade entrar na Era da Luz, os corpos físicos vão ficar aqui. Nós vamos ser transportados em espíritos para outros mundos. Vocês estão entendendo? Professor, existe uma forma de calcular quantas encarnações são necessárias para poder estar ascensionando? Não, isso varia de ser para ser. Porque tem pessoas que encarnam numa vida e faz um monte de, vamos supor, entre aspas, um monte de ações negativas que gera karmas pesados. E tem espíritos que descem neste mundo e não cometem esses erros muitas vezes. Então, você nunca pode afirmar quantas encarnações. Depende da natureza do espírito. Tem espíritos que vive 20 vidas e ainda tem que continuar em outros mundos. Reencarnar em planetas dentro do mundo e vai. E é complicado. Agora, tem espíritos, nosso mestre falava o seguinte, uma vida num mosteiro, por exemplo, uma vida de yoga, uma vida de tai chi, queima dezenas de encarnações futuras. Porque são caminhos de profunda libertação,
São caminhos de profunda busca de autoconsciência. Tá? Enquanto o indivíduo chega numa vida dessa, em vez de ir numa busca, vai jogar futebol, vai torcer para o Corinthians, vai não sei o quê, vai em show de rock, chega no fim da vida dele, ele não evoluiu nada, ele está estagnado. Então isso vai fazer com que ele crie muito karma nessa vida. Ele vive em função do ego dele. Então ele vai reencarnar muitas vezes. Por isso que uma vida dedicada à jornada espiritual, uma vida dedicada a uma prática, a vida dedicada à austeridade espiritual, ela queima muitas encarnações futuras. E o indivíduo ascensiona com mais rapidez. Porque o que acontece na Terra é que muitos espíritos que deveriam se libertar não se libertam. Eles ficam presos, concatenados ao ciclo kármico. Por isso que os avatares têm que ser enviados para resgatar essas almas, senão eles não conseguem sair sozinhos. É o papel de Jesus, dos Budas na antiguidade. As trevas eram tão grandes que os espíritos encarnados começavam a criar tanto karma que eles não conseguiam sair. Então, se você não dá uma intervenção, não manda um avatar, fala, não é por aí que vocês têm que fazer, vocês têm que seguir um outro caminho para poder libertar as pessoas, ninguém saía daqui, ficava aqui eternamente, reencarnando 1000 vezes. Por isso que os avatares são enviados, para retirar e mostrar um novo caminho para os espíritos da superfície. Professor, é possível ascensionar já nessa encarnação? E como saber se eu estou no caminho certo? É complicado, é possível. O Buda foi um grande mestre, ele sempre disse aos discípulos dele que é possível iluminar-se sim nessa vida, encarnado. Senão não teria sentido a pregação dele. Ele falou, é possível você se iluminar. E se você se iluminar, você já está ascensionado. Tá? Porque a hora que você passar para o astral, você já não fica no umbral, você já vai... Um espírito iluminado na Terra já recebe contatos de grandes mestres, de grandes forças da luz. Assim que você partir, você já sai, já é levado. Claro que você vai fazer um estágio no plano da luz para depois, né, se preparar. Ô pessoal, nós estamos sendo avisados aqui que a gente já atingiu 2.000 pessoas assistindo a gente ao vivo. Tá? É um recorde para nós, a gente fica muito feliz, né, de todo esse público que está nos acompanhando. E a gente fica muito feliz em poder compartilhar com todos vocês essa mensagem do mundo espiritual, essa mensagem que nós recebemos dos nossos mestres da luz, dos nossos mestres ascensos, que orientam o nosso trabalho. Nós ficamos muito felizes com a participação de todos vocês e saibam que nós estamos aqui apenas para compartilhar essa nossa experiência com todos vocês. Ok? Agradecemos. Professor, é possível saber quantos mestres ascensionados estão nesse momento no Projeto Terra? Não é tão simples assim, mas eu já dei um número aqui que pode assustar vocês. Passa de milhões. Vocês conhecem 30. Milhões eu estou falando. Tá? Ou vocês acham que é para cuidar de praticamente 15 bilhões de espíritos que estão entre esse plano e esse plano, meia dúzia de ascensionados ia dar resultado? Não vai resolver. Precisa de muita gente operando. Precisa de muito trabalho. Então nós temos milhões nessas esferas, só que esses milhões eles não estão presos, eles estão trafegando pelas estrelas, quando é preciso eles formam conclave, trabalham, operam aqui, faz o que tem que fazer, volta com as naves, vai operar em outros mundos, porque os ascensionados servem muitos mundos ao mesmo tempo. Eles servem muitos mundos ao mesmo tempo. Ok? Então essa é uma concepção nova, que nenhum livro que eu li até hoje fala sobre isso. Que os mestres ascensos são seres libertos, que não estão concatenados e presos ao projeto Terra apenas. Eles trabalham em muitos mundos ao mesmo tempo. São convocados e vão lá, trabalham, passam um mês, 1 ano, 2 anos, depois volta para a Terra, depois vai para outro, tal, e assim a gente fica nesse intercâmbio aí, operando na galáxia. É muito legal isso, né? Professor, a pergunta é sobre a roda de Sansara. Será que o professor poderia dar mais detalhes? Sim, eu tenho uma palestra inteira sobre o tema A Roda de Sansara, tá ok? Você pode acessar o nosso site. Eu não sei se está de graça na internet, tá? Vocês pesquisam aí. Se não tiver, está no nosso site, que são palestras que são vendidas, né, para ajudar o nosso trabalho. Então, a Roda de Sansara, pessoal, é uma visão que os indianos e os tibetanos
têm sobre a experiência humana na Terra, né? Então a coisa é mais ou menos assim. Deixa eu apagar aqui, né? Então, imagine uma roda que vai simbolizar o seu ciclo de reencarnações. Uma alma chega pela primeira vez no astral Terra e o comando planetário, de acordo com o karma dela, vai encarnar. Porque a Terra, ela tem uma porção de experiências a oferecer para essa alma que chegou pela primeira vez. Então, às vezes as pessoas olham e falam, pô, mas que planeta primitivo, que desgraça. Imagina a Idade Média, cara. Imagina 2, 3 mil anos atrás. O cara olha para cá e fala, estou lascado. Em qualquer lugar que eu descer, eu vou estar lascado. Né? Então o plano astral fala assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, a primeira encarnação sua, de acordo com o seu karma, analisamos, seu karma está meio pesado, você vai descer aqui embaixo. Aqui embaixo, quando você desce embaixo, você vai ser pisado mesmo. Você vai ser aquele empregado, aquele plebeu, aquele escravo. A vida inteira como escravo, nego chicoteando você, nego arrebentando você, certo? Desde criança, você, por exemplo, você nasce numa tribo lá, aí vem o exército romano, invade a sua tribo e escraviza você já com 6, 7 anos de idade. E a vida inteira chicoteando escravo. Certo? Aí você morre. Morre, vai lá pro astral, o teu mentor, Carmen, fala, vamos preparar a próxima, né? Você fica um tempo lá, fala, agora nós vamos pegar leve com você, né? Nós vamos encarnar você aqui, ó. Certo? Ainda tá na merda ainda, você tá entendendo? Não é aquela coisa, pô, tá próximo daquele mesmo nível de sofrimento. Aí ele vai andando na roda, você tá entendendo? Né? Aí ele encarna aqui, até uma hora que ele vai encarnar, que aqui ele está na elite, ele está na gente rica, na classe famosa, porque por isso vocês sabem que num planeta, até hoje num planeta, cara, quem está na elite? Quem está na elite? Tem 7,5 bilhões de almas encarnadas. Se você tiver 1 milhão na elite, o resto está na plebe lá embaixo. Então tem muito mais vaga nessa parte de baixo do que vaga na parte de cima. Vocês concordam comigo? Para a experiência planetária. Então, né, a elite, né, rica, dinheiro, gente bonita, tal, papá. Então, claro, agora você vai experimentar, estar no poder, vamos assim dizer. Né? Mas aquela história, o que você vai fazer quando você está no poder, né? O que você vai fazer quando você tem muito dinheiro? Você tem um Dharma, porque tem a história de você tem karma e tem Dharma. O que você vai fazer? Você pode, quando estiver no poder, ser um tremendo de um filho da puta, ser uma pessoa horrível, só gerar karma, só ferrar com as pessoas, aí você volta lá. Aí o cara fala, você gostou de estar no poder? Gostei, então volta lá. Joga você lá embaixo de novo, na escravidão. Isso é a roda de Sansara. A roda de Sansara é exatamente o cumprimento da lei do karma, a lei da ação-reação. Aquilo que você planta, você resgata. Essa é a visão indiana e tibetana, muito antiga, tá? Sobre a experiência de nascimento e morte. Professor, é possível termos mentores ascensionados? Claro, óbvio. Eu, graças a Deus, tenho vários, não tem um, tem muitos. Todos os ETs que contatam comigo são ascensionados. É o privilégio. E tem espíritos orientais, espíritos indianos, espíritos chineses, né? Espíritos tibetanos, são grandes mestres que me orientam. E se eu posso, todos vocês podem também, claro, óbvio. Existe espíritos ascensionados no reino Deva? Claro que existe. Porque o planeta Terra é um planeta misto. Nós estamos falando só da raça humana aqui. É óbvio que aqui, paralelo, deixa eu tirar isso aqui, existe o comando Dévica. Né? Este comando dévico, ele vai organizar todas as formas de vidas dévicas, porque você tem que entender que o plano astral tem formas de vidas dévicas, no plano da luz tem formas de vidas dévicas. Tá? Tem muito mais animais na Terra do que seres humanos. Tem muito mais espíritos dévicos no planeta Terra do que espíritos humanos. Se você tem, por exemplo, 7,5 bilhões encarnados, quanto cachorro, quanto gato, quanto 3 bilhões, cara. Vai subir a bilhões, quase 1 trilhão de almas. E isso é um projeto que tem que ser altamente organizado. É claro
que existem as forças ascensionadas dévicas que vai cuidar de toda a experiência dévica dos animais aqui, até haver ascensão de espíritos através da ordem evolutiva dévica. Ok? Professor, como que funciona em relação aos mestres ascensionados para fazer parte do grande comando planetário? Tem algum tempo de vivência como ascensionado? Cara, é difícil saber isso, é difícil, né, dizer. O indivíduo, quando ele ascensiona, já arruma um emprego, que cara, já está empregado. Já está empregado numa grande ordem, certo? As hierarquias aqui são muito funcionais, ninguém é melhor do que ninguém, sabe aquela coisa toda? Todos são respeitados, todos recebem uma missão operacional, vão trabalhar. Só que vocês não podem, eu vou acabar com a lúdica. Vocês pensam nesses mestres, muito lúdico, esses mestres vão operar as mais avançadas tecnologias do espaço. Eles vão pilotar naves, vão operar com equipamentos que vocês nem sonham, vão navegar nas estrelas com as tecnologias mais avançadas de navegação interestelar, certo? Vocês têm que entender que é uma evolução não só espiritual, mas uma evolução de acesso a tecnologias das mais avançadas do universo. Isso é muito importante que vocês, né? Não vai ter anjinho batendo asa lá não, aquela coisinha bem lúdica da visão primitiva. Tá? Professor, pessoas como Albert Einstein, Darwin, Tesla, eles podem ser considerados como almas ascensionadas? Nem tanto. Hoje eles estão numa condição no plano espiritual que não são condições de ascensionados. Muitos cientistas que estavam no plano da luz, muitos músicos estavam em plano da luz e estavam aqui. Esses indivíduos, né, eram muito inteligentes, vieram para a Terra, fizeram um trabalho profundo, tal, mas não são seres ascensionados. Eles estão ainda no processo, vão reencarnar, vão trazer grandes experiências para a Terra, vão ser portas para, mas não são seres ascensionados, infelizmente. Gostaria de dizer que são. Professor, dentro do projeto Terra, quantas mortes podem acontecer com um corpo? Não entendi. Quantas mortes podem acontecer com uma môdula dentro do projeto Terra? Então aqui nós temos uma roupa, certo? Quando você morre, tem o corpo astral. O corpo astral, ele pode operar, aí você morre de novo. Certo? Mas você tem que entender que quando você está na densidade planetária, você veste roupas para manipular aqui. Então, você pode dar mais mortes. Segundo os tibetanos, nós temos 7 níveis de corpos, até chegar na essência primordial da mônada, que não há formas, não há roupas. Então, a essência primordial da nossa consciência cósmica, ela veste 7 roupas para habitar os 7 universos. É mais ou menos por aí a ideia. Tá? Por isso que o número 7 ele é muito importante nas tradições esotéricas, sabe? Professor, existe também uma quantidade que um espírito ele encarna pelo cosmos? Então, isso é muito importante, é uma pergunta interessante também. Vocês já estão começando a pensar mais cosmicamente do que só na Terra. Então veja bem, quando eu falo que nós temos 4 bilhões de almas na primeira encarnação que chegaram aqui na Terra agora, a pergunta é, quantas encarnações em mundos materiais esse espírito que está na primeira encarnação da Terra teve em outros mundos? E quantos mundos ele já passou? Essa é uma boa pergunta. Então, isso varia também na alma. É aquela velha história da roda de Sansara. Eu posso ficar na roda de Sansara presa por muito tempo, mas posso passar rapidinho por ela, de acordo com o meu nível de inteligência, do meu nível de consciência, e me libertar rapidamente. E isso é válido para outros mundos. Essa lei do Projeto Terra é uma lei universal, cara. Todos os mundos na galáxia que estão na lei do karma seguem a mesma regra. Então, se o espírito morre lá e vai para o penumbral daquele planeta, ele pode ser transmigrado para outro planeta e encarnar num projeto denso. Eu vou contar uma história. O Leonardo da Vinci, que é um gênio da nossa humanidade aqui, que vocês veem lá da Idade Média, ele era um espírito
ele era um espírito que veio de outro planeta. Então, quando ele encarna na Terra, ele era um gênio no planeta dele. Mas quando ele encarna na Idade Média da Terra, ele não tem os recursos nas mãos para construir, para fazer o que ele fazia nos outros mundos. Ele estava no mundo mais avançado, científico e tecnologicamente. Aí, karmicamente, devido às ações dele naquele mundo lá, né, que ele foi vamos assim dizer, criou um karma muito denso em outros mundos, né? E quando ele vem para a Terra, ele é alicerçado para encarnar na Idade Média. Mas ele naturalmente não se lembrava dessa jornada, mas a criatividade e a engenhosidade que ele tinha na parte científica, na parte de engenharia, na parte até de pintura, de escultura, ele era um artista em todos os níveis. Leonardo da Vinci era um cara completo. Ele entendia de medicina. Ele abria os corpos das pessoas. Ele foi um dos primeiros caras a abrir o corpo dos caras. Certo, Thalita? E desenhar exatamente como é que os órgãos eram. Ele desenhava, ele era um puta pintor, desenhava o coração, desenhava o rim, depois tentava desenhar a circulação sanguínea para ver como a circulação funcionava. Ele catava corpo, ele chegava lá no necrotério e falava, dá esse corpo aqui, né? Ninguém dá esse corpo para mim que eu vou estudar ele. Então ele abria, cortava, abria a cabeça, dava o cérebro, desenhava. Era um gênio, ou seja, era um cara interessado em ciência. Né? Quantos e quantos projetos de engenharia esse cara não fez? Certo? Existem armas de guerra. Quantas armas de guerra o Leonardo da Vinci não fez? Projetou. Que nem foram construídas. Os caras pegaram os projetos deles, estão construindo. Tem um programa no History Channel que é muito legal, né? Que se chama Da Vinci na Prática. O que eles fazem? Eles pegam todos os projetos do Leonardo da Vinci e constroem hoje, do mesmo jeito que ele projetou, para ver se funciona. Então, armas, carros de combate, tudo que ele projetou, os caras fazem hoje. E é uma coisa assim de mais de 1000 projetos, não é meia dúzia. Fora as suas pinturas, as suas esculturas, né? A arte de Da Vinci é uma coisa muito louca. Então ele era um cara que veio de outro mundo para cá, com um grau de consciência, que quando ele encarna na Idade Média, esse indivíduo... Então aquela pessoa, quantas encarnações ele não teve em outro mundo? Né? Só que tem uma coisa, né? É igual a velha história, né? O Gasparetto conta essa história, né, de que o Aleijadinho é uma reencarnação de Michelangelo. Certo? O Michelangelo era um artista, que vocês conhecem a história dele, que era o rival do Da Vinci, né? Que eles viveram na mesma época. Um não se bicava em termos de ego, né? E, segundo o Gasparetto, ele tem uma encarnação no Brasil, né, como feitor de escravo. Ele era um cara mais poderoso, então escravizou muita gente, chicoteou, torturou. Aí ele morre e reencarna no Brasil de novo, né, como um grande artista, mas como aleijadinho, e é comido pela hanseníase, né, pela que a gente chama de lepra, certo? Então o indivíduo vive um resgate kármico, mas a veia artística é permitida que flua, e esse indivíduo então se torna um grande aleijadinho, né? Grande artista barroco, né? Brasileiro. Mas que é a reencarnação de Michelangelo. Então, é claro que as encarnações no mundo, quantas encarnações o indivíduo teve em outros mundos, antes de vir para a Terra e antes de ascensionar, aí é uma coisa muito variada, você tem que entrar na ficha corrida do cara para saber, vou ascensionar quando? Quantas encarnações eu já tive, né, em outros mundos? Aí vai ter que fazer uma conta. Sobre isso mesmo, professor, é possível estarmos hoje convivendo com pessoas que vieram de planetas diferentes? Mas nós vivemos totalmente. A Terra recebe gente da galáxia inteira. Às vezes a pessoa que você está namorando, a pessoa que você casou, não é desse mundo. Nem você. Eu estou falando para vocês que a probabilidade de vocês estar na primeira encarnação na Terra é de 87%. Então, vocês vão fazer uma regressão de memória, vocês vão dar com o burro na água, não vai ser Cleópatra, não vai ser ninguém lá atrás, não, vocês vão ser um cara em outro mundo. Né? E está se relacionando com gente extraterrestre, com alma extraterrestre, o tempo todo.
É essa versão espiritual que os ufólogos não conseguem aceitar. Essa versão espiritual de que todas as almas encarnadas aqui na Terra são extraterrestres, os ufólogos não têm cabeça para isso ainda. Os ufólogos pensam materialmente, eles não pensam espiritualmente. Então, não vai ter discussão com o ufólogo, cara. Eu não consigo mais conversar com o ufólogo, não tem jeito. Né? Porque as bases de princípios, a minha base de princípio é essa aqui. Os ufólogos estão pesquisando um disco voador, né? Material, acha que o ET vem de outro mundo, numa nave material. E isso não é verdade. Professor, os animais também podem reencarnar como seres humanos? Não há compatibilidade corporal. Mas algumas experiências podem ser realizadas quando você tem um Deva em algum mundo com um grau de consciência bastante elevado, parecido com o reino humano. Uma das experiências aqui no planeta Terra que eu já falei em algumas palestras minhas, é a síndrome de Down. Síndrome de Down não é uma doença. A síndrome de Down é uma adaptação feita por engenharia genética de nossos mentores maiores para receber uma horda de espíritos especiais que vai se misturar com a gente aqui na Terra. E essa horda é uma horda dévica. É uma horda evolucionária dévica. Eu não posso dar muito mais explicações para vocês. Mas, por isso que a maior parte dos elementais, dos Down, são muito parecidos. Eles são muito iguais. Os corpos são projetados para adaptar esta alma específica que vai utilizar esse corpo. Ok? Então, claro que é possível uma mistura, em algum momento, de um elemento dévico junto da horda humana. Aqui na Terra isso é claro. Né? Professor, o que acontece quando todos ascensionarem? Vai acabar a graça, né? Não vamos precisar mais de planeta, né? Ou seja, é claro, a Terra já teve isso. Vocês têm que entender que a Terra, na época da Atlântida, entramos na Era da Luz, ascensionou todo mundo. Por isso que a Terra teve que começar de novo, há 8.000 anos antes de Cristo, um novo projeto kármico. Mas você está falando quando todas as almas ascensionarem na galáxia e no universo. Aí significa que o projeto galáctico, o projeto projetado por Deus, vamos assim dizer, com esses trilhões de galáxias, ele tem um resultado, ele tem um fim. Vai chegar uma hora que todas as almas, toda a experiência que a consciência cósmica quis experimentar nos planos mais densos da criação, já foi realizada. Quando isso for realizado, as almas ascensionam e vão se conectar ao grande Criador, à grande consciência cósmica, e provavelmente esse universo vai ser praticamente destruído. Porque ele não terá mais sentido de existir e o Criador vai criar outro. Nós vamos fazer outro diferente, com outras regras, com outra estrutura. Né? É bem legal, cara. Né? Tá ok. Professor, como eu posso me tornar um espírito ascensionado? Simplesmente buscando uma das coisas mais importantes ensinada por todos os mestres do passado. Para você entrar nesse plano aqui, ó, você tem que ter uma coisa muito importante. Tá? Os grandes mestres é a lei do amor. Então, se você pega Jesus, Jesus tem uma máxima: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O que significa amar como ele ama? Jesus, sendo um ascensionado, ele vibrava na lei do amor. Ele era a lei do amor. Então, para você entrar nessas dimensões superiores, só existe um caminho para todos nós. É desenvolver esse estado de um amor universal, de um amor cósmico dentro de nós. Certo? Não é uma fórmula científica, não é uma fórmula, né, não tem que fazer prova de cálculo, ser fudido em cálculo para ascensionar. O problema não é isso, não é por aí. Porque quantos homens não ascensionaram no passado nunca estudaram matemática? Olha, quantos espíritos no passado ascensionaram, nunca estudaram cálculo, não estudaram matemática, nunca estudaram física. Certo? A ascensão é uma coisa ligada intimamente ao desenvolvimento da consciência do ser. É da sua relação com o universo como um todo. É você entender
que não existe guerra nas estrelas, que as forças do mal não existem. O mal é algo inerente a estados primitivos de consciência. Porque quando você desperta o verdadeiro estado de amor dentro de você, você praticamente está ascensionado. Tá? Então você se conecta com todas essas forças da luz e você é levado a conviver dentro dessa lei, e essa lei vai ser muito compatível com você. Então trabalhe isso dentro de você aqui na Terra, trabalhe a sua capacidade de amar, trabalhe a sua capacidade de se doar para o outro, trabalhe a capacidade que você tem de servir ao outro, trabalhe a capacidade de não ficar pensando em você, pensando nos lucros pessoais, trabalhe a capacidade de doar, de servir a humanidade. Tá? Que é isso que os grandes ascensionados fazem o tempo todo, eles servem a humanidade. Tá? Então é isso, pessoal. Beleza, então? Fico feliz de conversar com todos vocês, fico agradecido pela grande audiência que vocês têm nos dado, isso encoraja muito que a gente continue esse trabalho e venha trazendo a todos vocês novas informações, as informações que eu recebo dos nossos mestres maiores. Eu procuro com muito amor, muito carinho, compartilhar com todos vocês, transmitir essas informações que provavelmente vocês não vão achar em livro nenhum. Né? E nós estamos juntos nessa jornada, pode ter certeza, meus queridos amigos. Namastê, muita paz, muita luz e até o próximo encontro. Ok? Namastê.